dizendo que eu vou ficar aleijado pro resto da minha vida. A Terra Prometida, resumo do capítulo de quarta-feira, 14 de fevereiro. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder os próximos resumos da novela. Será que eu posso ficar aqui com vocês? Leia diz para Samara que, pelo visto, as coisas entre ela e Abel estão melhores. A cobrinha pergunta de onde a mãe tirou essa ideia e Leia fala que viu o beijo e diz que fica feliz e fala que os dois formam um casal belíssimo. Samara explica que não está nem aí para Abel e quer mais que ele morra e esclarece que o beijo foi para fazer ciúmes em Josué. A cobra-mãe diz que a filha errou feio e diz que Josué deve estar achando que ela e Abel estão apaixonados. Enquanto isso, Ruth diz para Sama que está nervosa e afirma que sempre pensou que seria a primeira esposa e diz que não está reclamando e só pode agradecer por ser esposa de um líder tribal. E fala que é estranho chegar em uma casa que já é de outra mulher. Desconfortável, Sama fala que é assim mesmo e diz que uma segunda esposa deve respeito tanto ao marido como à primeira esposa. Ruth diz que entende e que está ali para servir. E Sama fala que não quer uma serva, e sim uma boa amiga. Ruth revela que não sabe como se comportar na primeira noite, e Sama diz que certas coisas não podem ser ensinadas, e sim vividas. Em seguida, Zaqueu se explica para Shaya e fala que nunca a abandonaria, e diz que não teve culpa e pede perdão. Shaya fala que não há o que perdoar e diz que é ela que tem que pedir perdão por ter pensado algo errado sobre ele. Josué chega e pergunta sobre o rapto e questiona quantos eram os cananeus. Zaqueu fala que foi um deles e revela que Tobias o sequestrou. Salmão explica que Tobias acha que Zaqueu foi o responsável por tudo de ruim que aconteceu em Jericó. Aruna fala que nunca imaginou que Tobias pudesse chegar a tal ponto e Josué diz que isso é muito grave e não pode ficar impune e fala que nada justifica o que ele fez e pergunta se alguém tem alguma pista do paradeiro de Tobias. Otiniel fala que Tobias pode estar bem longe de Gilgal. Aruna conta para Josué que a mulher é a mesma que ela encontrou nas proximidades do acampamento. Zaqueu diz que não sabe o que seria dele se a mulher não tivesse aparecido. Tirda discute com Raniel e pergunta se o marido não percebe que as pessoas se afastam quando ele chega, e afirma que ninguém suporta o cheiro do marido. Teimoso, Raniel diz que não sente cheiro algum e Tirda, irritada, diz que chegou no seu limite e não dá mais para aturar o fedor. Raniel fala que então a mulher pode continuar dormindo no celeiro e Tirda pergunta se ele não liga e Raniel diz que já se arrependeu dessa história de casamento e fala que está com saudades da vida de solteiro. Tirda diz que vai dar o que ele deseja e fala que ele vai ficar solteiro novamente e sai de casa. Eleazar conta para a família sobre o acontecido com Zaqueu e Tobias. Tirda chega e fala que precisa de ajuda e pergunta se pode ficar com eles. Orias chega em casa e diz que tem um assunto sério para conversar com Milá. A mulher pergunta o que houve e ele diz que quer ir embora de Gilgal. Milá fala que eles estão bem no acampamento, Deus de Israel tem feito bem para eles, e diz que não quer sair de Gilgal de jeito nenhum, e afirma que não quer mais ouvir essa conversa. Em seguida, na caverna, Iru observa Melina dormir. Ela acorda e pergunta de onde ele veio e para onde ele está indo. Ele fala que sempre ouviu histórias sobre o reino de Ai, e ela conta que em Ai somente o palácio é maravilhoso e o resto é só pobreza. E mente dizendo que é uma serva no palácio. Iru faz perguntas sobre o rei Durgal e ela pergunta o porquê do interesse e ele disfarça. Tirda agradece a ajuda de Inês e fala que está envergonhada. Porém diz que precisava tomar providências porque não dá para aceitar a falta de modos e higiene do marido. E afirma que nem sabe quanto tempo o marido não toma banho. Inês fala que assim fica difícil mesmo manter o casamento e diz que Tirda fez bem em colocar limites. E fala que ela pode ficar o tempo que for preciso. Inês fala para Tirda não voltar nem para cuidar dos afazeres da tenda e garante que não vai demorar muito para Raniel sentir sua falta.
Em seguida, Aruna cuida de Ana na tenda de Darda. Josué se mostra preocupado com o aparecimento do gigante e diz desconfiar que o gigante seja o responsável pelo desaparecimento de Iru. O líder hebreu também se mostra preocupado com a situação de Tobias e fala que terá que ter pulso firme para as coisas não saírem do controle. Livana pede para os pais irem para casa e diz que ela passará a noite ao lado de Rune. Zaira se enfurece com a falta de clientes na hospedaria e ameaça os lagartos, e afirma que fará picadinho dos meninos. Josué ordena que mais homens saem na busca pelo gigante e na busca de Tobias. Makir reclama que está com fome e pergunta para o pai por que Tirda ainda não serviu a comida. Haniel fala que Tirda não vai trazer o jantar e pede para os filhos se virarem para prepararem a comida. Makir pergunta onde está a madrasta e Haniel conta que a colocou para fora de casa. Eloi vai até a tenda de Quemuel e conta sobre o sequestro de Zaqueu. E Leia se desespera ao descobrir que foi Tobias quem sequestrou o guerreiro. Eloi pergunta se eles têm notícia do paradeiro de Tobias e fala que tudo indica que ele está foragido. Haniel reclama do jantar preparado pelos filhos. Na tenda de Boan, após o jantar, Ruth começa a retirar a mesa e Sama fala que essa noite ela não precisa se preocupar e diz que ela já pode se recolher. Sama sofre ao ver o marido ir se deitar com outra, enquanto Boan, de maneira fria, pede para Ruth apagar as lamparinas. Ele se deita com Ruth e logo em seguida volta para o seu quarto e se deita ao lado de Sama, que finge dormir. Os oficiais de Ai avisam Yusuf que o cavalo de Melina foi encontrado, e ele pede que as buscas continuem, e sozinha fala que a princesa vai prestar contas pelo que fez. Najara conversa com Ula e conta que o comandante foi compreensível e entendeu que ela não teve saída. Najara percebe o hematoma no rosto de Ula e pergunta o que aconteceu, e a mulher de Camir inventa que bateu o rosto em uma coluna. Em seguida, Yusuf flagra Camir beijando Ravena. Sonolento, Haniel tenta abraçar Tirda e cai da cama. Melquias e Gibar tentam caçar o gigante e eles são vistos por alguém. Josué se surpreende ao ver Tobias em sua tenda. O monstro hebreu avisa que veio se entregar. Enquanto isso, na tenda de Darda, Rune se desespera e começa a gritar e diz que quer levantar e andar de novo. Darda e Aruna tentam acalmá-lo e Darda explica que se ele se mexer será pior e explica que o ferimento foi muito sério. Rune pergunta se vai melhorar e Darda diz que não tem respostas e fala que ele precisa esperar mais. Rune pergunta se vai ficar aleijado e Darda diz que essa é uma possibilidade. Rune se desespera e Ana aproveita que Aruna está tentando acalmar Rune e foge. Aruna percebe que Ana fugiu e sai atrás dela. Em seguida, Tobias diz a Josué que sabe que seu ato contra Zaqueu foi muito sério e diz que não pensou em se entregar e pretendia fugir, e revela que Zuma o convenceu a ficar e se entregar. Josué pergunta por que Tobias fez isso e ele conta que não perdoa Zaqueu por não ter salvado ele dos inimigos e fala que se a situação fosse inversa, teria morrido para salvar Zaqueu. E diz que não é só isso, e revela que ama Shaya. E fala que ele deveria se casar com Shaya e não Zaqueu. Josué fala que nada justifica o que Tobias fez. Tobias fala que só não mutilou o rosto de Zaqueu por muito pouco e entende que deve ser julgado e punido. Josué fala que Tobias deverá ser muito forte para enfrentar o que virá, e diz que hebreu atentar contra hebreu é um crime muito grave e não pode ficar sem punição. E diz que o gesto de ter reconhecido o crime e se entregado vai ser considerado no julgamento. Hebreu atentar contra hebreu é um crime muito grave. Se você assiste e gosta da novela Terra Prometida, se inscreva que aqui no canal todos os dias tem os resumos diários. E participe comigo deixando seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo Isso será levado em conta resumo. durante o julgamento, assim como seu gesto nobre de reconhecer o crime e se entregar.